Estamos iniciando aqui mais uma tarde de debate da disciplina do Projeto Integrador 2, e a live de hoje será sobre Agro é Fome, o papel do agronegócio no aumento da fome do Brasil. Eu sou Larissa Queiroz, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia, segundo período noturno, e podem se apresentar, pessoal. Oi, gente, boa tarde. O meu nome é Cindy. Também faço licenciatura em Geografia. Sou do segundo período noturno e também estou a complementar esse trabalho do projeto TH2. Boa tarde. Eu me chamo Priscila, também sou estudante do curso de licenciatura em Geografia. Agora estamos fazendo o segundo período e estamos aqui nessa live para debatermos esse assunto de suma importância para a sociedade em geral. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme. Também faço parte do curso de licenciatura em Geografia, segundo período, e estamos aqui para conhecer um pouco sobre esse tema e debater. Então, pessoal, desde já eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal do GIDS. Durante o decorrer, eu acho que do mês, vai ter várias palestras sobre diversos temas e é de suma importância, tanto para o conhecimento em geral, já que o intuito do projeto é esse, a extensão do conhecimento da universidade para a sociedade. Vai ter vários conteúdos voltados para a geografia agrária, a geografia urbana. E eu queria explicar um pouco o porquê da gente ter escolhido esse tema. Esse tema foi escolhido justamente para entendermos essa contradição em que, no ano que o agronegócio bate recorde em suas produções de alimentos, o país volta ao mapa da fome após 8 anos de sua saída. Então, a gente levanta esse questionamento. Será mesmo que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo? Como os veículos de informação propagam? Então, a gente está aqui justamente para debater sobre isso e ver se realmente existe essa influência. E antes de convidar a nossa palestrante, eu queria justificar a ausência do professor Leandro, porque, infelizmente, devido a problemas de saúde, ele não pôde comparecer à nossa live. Mas, caso vocês tenham alguma pergunta específica para ele, pode deixar aí no chat, que a gente repassa e, posteriormente, a gente dá uma forma de postar essa resposta. Então, eu queria convidar agora a nossa palestrante, a professora Rosa Negra. Boa tarde, professora, seja bem-vinda e desde já eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu sou Rosa Negra, sou militante do MST. Vocês vão ver algumas pessoas ali por trás no meu quintal, porque eu estou em São Paulo, aqui está muito frio, aí eu não estou conseguindo ficar dentro de casa, tá? Só para avisar. E às vezes pode ser que tenha um pouco de barulho de crianças que estão brincando por aqui. Eu sou Rosa Negra. Posso me apresentar? Eu estou com o textinho aqui, mas se a senhora quiser, pode ficar à vontade. Não, então você faz e depois eu inicio. Então, boa tarde a todos e todas. Eu só gostaria de agradecer o convite e dizer que estamos por aqui. Tá bom. A professora Rosa Negra é militante do MST. Atualmente compõe a coordenação política e pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. Possui graduação em História pela UFPB, é mestra em Geografia e Desenvolvimento Territorial na América Latina pela Unesp e doutoranda no projeto de Geografia Humana na USP. Se faltou alguma informação, a senhora pode acrescentar. Então, é isso aí mesmo. A gente tem tentado acessar as... Só um pouquinho, tá?
A gente tem lutado, né, por educação do campo enquanto movimento social e a gente tem tentado essas políticas públicas, né, a questão do acesso à educação. Então, queria novamente agradecer, parabenizar por estarem organizando um projeto tão interessante e, se for tranquilo, eu já inicio aqui a minha fala. Pode iniciar, sim. Então, acho que, do ponto de vista da temática que eu percebi que vocês estão construindo, está muito interessante e deu uma coincidência aqui que eu não tinha visto que o nome da temática colocada para hoje era Agro é Fome, né? O papel do agronegócio, aumento da fome no Brasil, e eu tinha colocado aqui agronegócio, fome e urgência da reforma agrária popular, enquanto título do diálogo que a gente vai iniciar. E aí eu dividi em 3 pontos. Um ponto é um pouco uma perspectiva da gente fazer um resgate histórico de como que o agronegócio se estrutura no nosso país. A segunda questão é como que isso incide no aumento da fome e daí perceber como que a gente enfrenta a fome, quais as possibilidades de enfrentamento da fome e colocar nesse aspecto da questão da reforma agrária. Então, a ideia era um pouco essa. Vou tentar me manter no tempo, como eu já agradeci pelo convite e também parabenizei pela iniciativa. Gostaria de introduzir a partir de algumas questões. Uma é que a fome que tem no nosso país e que é acessível a olhos nus, ela foi produzida durante toda a trajetória histórica do capitalismo em nosso país. E é interessante a gente colocar essa questão, porque se a gente não questiona, as pessoas naturalizam a fome, né? Então, as pessoas veem pessoas passando fome no nosso país e tratam como algo normal, né? E Frei Beto nos ensinou que, de tanto você dizer que as desigualdades são normais, você adquire uma doença chamada normose, né? Que é de achar normal. Então, por exemplo, um dia desse eu vinha no Uber e tinham pessoas recebendo alimentação dessas marmitas que distribuem nas grandes cidades, e o rapaz do Uber vinha reclamando, né? Dizendo que isso alimenta vagabundo. Porém, se a gente observar a quantidade de pessoas de rua que passam naquelas condições, a gente vai perceber que são famílias, né? Então, no último período, a quantidade de pessoas morando na rua não são só aquelas pessoas que a gente dizia marginalizadas pela sociedade. Nós agora temos famílias inteiras, crianças, pelas calçadas, e são esse público dos projetos que a gente considera assistencialista. E Ernesto Che Guevara nos ensinou que é preciso se indignar diante de qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, que isso ele chama de indignação, e indignação é a raiva sagrada dos profetas e dos poetas e de todos e todas que querem a vida pela vida e nada mais. Então, eu queria começar essa fala dizendo que trata principalmente da defesa incondicional da vida. Então, se a gente defende a vida, a gente é contra a fome e, consequentemente, a gente é contra o agronegócio. E essa fome, ela é determinada pelas desigualdades, principalmente de classe, raça e gênero. E isso desdobra em outras expressões, como o encarceramento dos jovens, das jovens negros e negras, e também da forte violência urbana que existe em nosso país. Quando a gente fala que a questão de raça, classe e gênero ela é uma das determinantes, é que quando a gente consegue dar uma observada nos dados do IBGE, em quase todos os dados, nós vamos encontrar esse público como os menos favorecidos pela política pública ou do ponto de vista da dignidade humana. E a gente percebe as mulheres negras na pirâmide da sociedade, né? Como dizem os dados. Significa dizer que ou a gente entende que o racismo e o patriarcado são estruturantes em qualquer temática que a gente vai conversar no nosso país. Então, a fome
ela é muito visualizada a partir desse aspecto. Uma outra questão é que o modelo econômico desenvolvido em nosso país, ele é ancorado no latifúndio, como sabemos, na monocultura, que é para exportação, e entende, esse modelo entende o alimento como uma mercadoria. E aí você não vai conseguir proporcionar alimentação para a população, porque se o alimento é mercadoria, ele vira commodities, né? Então, isso é um outro elemento de introdução desse debate. E, para terminar os elementos introdutórios, uma outra questão é que, apesar da gente ter passado por governos que a gente diz que é puxado por governos que é uma tentativa de ser governo popular ou dos trabalhadores ou neodesenvolvimentistas, como alguns especialistas colocam, e apesar de estes governos terem patrocinado e produzido políticas públicas de transferência de renda e fomenta a produção de alimentos para o mercado interno, isso foi baseado no financiamento público da agricultura familiar. E é importante considerar isso como um elemento importante, porém, assim, isso ainda não avançou numa perspectiva de política de combate à fome, porque isso teve apenas um caráter paliativo, como dizemos. E aí, apesar de tudo isso, nós mantivemos durante a história a concentração de terra e riqueza. Então, isso são elementos que, do ponto de vista introdutórios, que a gente coloca para a gente abrir o debate. Então, por esses elementos, a gente acredita que agronegócio e fome, eles tornam urgente a reforma agrária de caráter popular. E aí dizer de caráter popular por quê? Né? Porque, não, mas reforma agrária, gente, é isso e pronto, né? Mas quando vocês estão estudando geografia, vocês sabem que existem algumas características da reforma agrária, né? Tem a reforma agrária, ela surge com o objetivo de resolver o problema do desenvolvimento, da industrialização em alguns países capitalistas, inclusive de acelerar o capitalismo, né? E aí, no atual estágio da correlação de forças que a gente tem no nosso país, não precisaria da reforma agrária dita do tipo clássica para acelerar o desenvolvimento do capital em nosso país, né? Na história se colocou isso, que se tentou fazer o processo de industrialização do nosso país, mantendo a grande extensão de terra, a propriedade privada da terra. Então, por isso que os últimos debates ocorridos no MST, que é um dos movimentos que lutam pela terra, desde 2014, colocam reflexões nesse sentido, que a reforma agrária dita de caráter clássico não resolve mais o problema da distribuição de terra em nosso país. Então, pensando nisso, a gente chega nesse ponto da reflexão, né, sobre a questão agrária, que é um campo do conhecimento que se propõe a explicar como a sociedade organiza o uso, a posse e a propriedade da terra, né? E ao longo do tempo, e também como que ocorre a produção e os meios necessários para a sobrevivência humana. Então, a gente traz o debate da questão agrária, porque é impossível a gente discutir fome sem discutir como que se deu o uso e a posse da terra e como que isso foi discutido enquanto meio para a sobrevivência humana na história do nosso país. E se a gente não compreende a questão agrária como uma questão central para entender, a gente não vai perceber essa contradição enorme que a gente tem de sermos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, né, conforme os dados, e também vocês fizeram a introdução trazendo elementos assim, mas a gente tem o direito básico, que é o direito humano, a alimentação negado para mais de 33 milhões de pessoas em nosso país. Então, é que se pensar essa contradição. Por isso que a gente diz que a produção da fome no nosso país ela está totalmente atrelada à sua formação histórica. Isso porque
do ponto de vista do desenvolvimento do capital, né? Se eu estiver falando rápido demais, gente, vocês me avisem, porque às vezes eu vou embora. Não, tá ótimo, professora. Pode continuar. Bom, feedback, porque ficar olhando para essa telinha, eu confesso que é esquisito. Então, vamos lá. A produção da fome, esse é ponto que é o ponto que eu ia tocar, né? Que a produção da fome está totalmente atrelada à sua formação histórica. A gente aprendeu que no capitalismo é a primeira vez na história que a pobreza cresce, dizem eles, em razão de que cresce em que aumenta a capacidade de produzir. Então, você tem uma pobreza crescendo e a capacidade de produzir também. E nos outros períodos históricos, a pobreza é porque a gente não tinha capacidade de produzir, né? Que o sistema capitalista, como sabemos, como ele gira em torno do lucro, então ele não vai resolver o problema da fome, né? Então não tem como discutir essa questão sem pensar como que se estrutura essa realidade em nosso país. E como sabemos, é o que os especialistas Martins chama, né, de plantation, né? O tripé que forma a concentração de terra e a questão do latifúndio no nosso país, né? Que você vai ter grandes extensões de terra, produção de uma só cultura que chama de monocultura, né, para exportação, e tudo isso com base no trabalho escravo, o que depois se tornou trabalho análogo à escravidão, né, nos nossos tempos, ou então trabalho com menor custo agregado, como dizemos. Então, a gente, de lá para cá, mudou pouca coisa do ponto de vista da concentração de terra. Inclusive, a única distribuição de terra que a gente vai ter, o que a gente chama de Seis Marias, né? Ali ainda no período colonial. Às vezes a gente brinca lá no Rio Grande do Norte, porque eu sou potiguar, que aquela tromba do elefante, tem historiadores que dizem que a tromba do elefante que está no mapa do Rio Grande do Norte é uma Seis Maria que não foi dividida. Então, para a gente pensar o quanto que uma divisão ainda do período colonial permanece até hoje, né? Então, a concentração de terra que a gente tem no nosso país, ela é fruto disso, né? E sem contar no sequestro das populações africanas para o nosso país, né? E que veio aqui o trabalho análogo à escravidão, o trabalho escravo mesmo. Que as pessoas, quando a gente está estudando história, eu estudei história do período que a gente brinca que era das antigas, né? Então, assim, a gente estuda transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, mas a gente não questiona, e tomara que agora no ensino básico a gente tenha mais questionamentos por causa do grande acesso à informação que a gente tem atualmente, mas a gente não questiona de que forma, em que bases, com quais pilares se deu esse trabalho, né, escravizado em nosso país. Então, nós temos a tentativa de escravizar populações indígenas e o sequestro, né, das populações africanas durante mais de 3 séculos em nosso país, né? A gente tem esse processo de exploração mesmo, expoliação da mão de obra dessa classe trabalhadora no produto de alimentos para exportação, que vai passar por várias possibilidades, né? Que vai desde a cana-de-açúcar, o café, começou com o extrativismo do pau-brasil. Então, isso é o que vai fundando o que a gente tem de concentração de terra em nosso país. E aí é preciso interseccionar a questão do gênero aí nesse processo, né? Porque as mulheres negras, elas eram muito exploradas, como sabemos, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista reprodutivo. Um tempo atrás, eu fiz uma formação com a professora que deu uma aula para a gente sobre o criatório de gente nos Estados Unidos. E eu fiquei muito mal vários dias com isso, porque eu não imaginava que você pudesse ter fazendas só de reprodução humana para exploração. Então, é importante demarcar no estudo da questão agrária essa questão racial e o quanto que as mulheres negras foram exploradas já nesse período também.
porque no debate do feminismo, na contemporaneidade, entende-se como a luta das mulheres pelo acesso ao trabalho. Porém, é preciso demarcar que as mulheres negras em nosso país, nos Estados Unidos e outros países da América Latina, não precisaram lutar pelo acesso ao trabalho, visto que elas trabalham desde que, né, começou, que foi explorada, desde que veio de suas terras, e um trabalho que é explorado demais. Então, a luta também é por acesso à renda, não só acesso a trabalho. Então, as mulheres negras não é como passa nas novelas, às vezes a gente brinca, né? Que é como se fosse só as mucamas, né? Elas também vão para o eito, tal qual os homens negros, e tem o seu trabalho explorado também. Mas, para além disso, ela é responsável pela reprodução humana, ou seja, reprodução de outros jovens escravos que vão ter também sua vida explorada nessa monocultura, nessa exploração ali, a partir do trabalho da monocultura para exportação. Então, o corpo das mulheres negras foi violado diversas vezes, né, por senhores brancos, e isso é o debate que Lélia Gonzalez traz sobre o sexismo, né, das mulheres negras em nosso país. Então, a escravização dos povos configurou um aumento muito maior ainda de lucro nesse período para o grande capital, né, para a organização do capitalismo em nosso país, né? E isso também se configurou enquanto um verdadeiro genocídio. Só um pouquinho, gente. Ei, gente! Oi, gente! Dá para vocês falar só um pouquinho baixo, que eu estou dando aula? Tá? Obrigado. Eu pensei que eu tinha desligado o som. Desculpa. Então, dando continuidade, o que vai acontecer é isso, né? Tem uma estimativa que, quando teve a invasão colonial europeia em nosso país, nós tínhamos 2 milhões de povos originários, né? Os povos indígenas, que viviam no Brasil. E em 1819, a gente já tinha 800 mil indígenas. Então, só para a gente ter uma ideia de que, até nesse período, a quantidade de pessoas que foram exploradas, sem contar na quantidade de negros e negras oriundos do continente africano, que vieram, né, ter sua mão de obra explorada, e muitas vezes os processos de resistência, as mulheres negras e os homens negros se suicidavam. Então, nós vamos ter uma variedade de processos de resistência, tanto indígena quanto do povo negro, em nosso país, e das mais variadas formas, né? Então, são resistências individuais e coletivas. Então, a individual vai das mulheres negras tentarem abortar de toda forma, ou tentar se matar para que seu filho ou sua filha não fosse tirado dela mesma, não fosse, né, escravizado. Também queimas da plantação dos senhores de engenho, e a coisa dos quilombos, que é o que mais a gente conhece, né? A resistência a partir dos quilombos, que contribuiu, inclusive, para a Lei Áurea, né? Porque muitas vezes, quando a gente estuda história, parece que uma bela, bondosa princesa Isabel resolveu, do nada, libertar os escravos, né? Os povos escravizados. Mas houve muita resistência, apesar dos movimentos negros que debatem esse tema. Inclusive, estamos próximos do 13 de maio, teve muito texto que tratou disso, e há uma divergência no sentido de dizer que foi uma falsa abolição, mas que teve a abolição da escravatura em nosso país, mas é fruto de muita luta e resistência. E o termo falsa abolição é porque essa abolição ela não veio estruturada de políticas públicas para a população negra em nosso país. Então, nós trazemos, nesse período, imigrantes da Europa, né, para trabalhar. Os imigrantes eles vão ficar mais ali pela região sul, e também um pouco em São Paulo, mas correm o Brasil todo, mas vem com perspectiva de política pública, né? Já vem com terra, por mais que está devendo, mas tem terra. Então, tem um desenvolvimento diferenciado do povo negro, que recebe a abolição da escravatura, mas não tem uma política pública. Então,
A gente, nos últimos tempos, no debate da questão agrária, temos dito que a lei de terras que é a lei de 1850, que torna a terra no Brasil uma propriedade, então você prende a terra, torna a terra cativa, e em 1888, 388 anos depois, não, 1888, 1850, 1888, você tem a Lei Áurea. Então, o que vai acontecer a partir da Lei Áurea? Você vai ter as populações negras livres, mas sem ter acesso à terra. Então, você conforma o que tem no Brasil hoje. E aí eu gostaria de ler um trecho de uma obra que ficou muito famosa no Brasil no último período, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, que é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, né? Que ele fala, ele se atenta para esse fato de como que se perpetuou a escravidão em nosso país. Ele diz assim: quando deram liberdade aos negros e negras, o nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra, pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada, a mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos, levavam o que podiam do nosso trabalho. Então, você tem uma abolição, mas você não tem uma política de reforma agrária que resolva o problema dessas populações em nosso país. Então, no caso essas populações, elas vão se dividir. Algumas vão adentrar sertão adentro, no caso do nosso Nordeste, a gente adentra sertão adentro, e no caso da região Sudeste, muitas mulheres elas vão virar as empregadas domésticas que a gente tem hoje, né? Porque o que vai acontecer? Os homens negros, eles, com a altivez que eles têm, eles não querem trabalhar, muitas vezes, na região Sudeste, em trabalhos marginais, muito próximos do que eles faziam nas fazendas de café, né, de ser explorado. Então, eles vão fazer o que chamava antes que era escravo de ganho, vão ganhar a vida de qualquer forma, e as mulheres vão começar o trabalho como empregada doméstica nas periferias, que naquele tempo nos cortiços, né? Então elas moravam nos cortiços e desciam para as cidades. Gente, eu fui para a história, mas estou voltando, foi um grande parêntese para a gente embasar o que a gente tem. Depois desse período, a gente vai ter uma fase de transição muito rápido, que é o que a gente chama do processo de industrialização à brasileira, né? Do capitalismo à brasileira, em que você rapidamente tenta desenvolver uma industrialização, mas mantém o mesmo processo de desigualdade que está acontecendo desde o período ali colonial. O que vai acontecer é que, mesmo nesse período da industrialização, que chama processo de industrialização dependente, Florestan Fernandes e outros teóricos vão avançar na construção desse pensamento, desse período também. O que eles dizem é que, mesmo após tudo isso, a população negra e a população marginalizada ela vai continuar sendo vítima, porque vai aprofundar o abismo que é a desigualdade social no nosso país. Muitas vezes as pessoas vão trabalhar com essa temática e ficam falando da desigualdade social, e para o nosso povo, minha gente, que não tem acesso à leitura, à informação, tem acesso... Porque hoje em dia a gente tem muita informação, mas a gente não tem formação. Então, muitas vezes as pessoas têm acesso a uma série de informações, mas não têm do ponto de vista da formação, né? De compreender, porque tem que entender que a importância da gente estudar história para entender a realidade que a gente tem hoje. Então, não tem condição da gente pensar, por exemplo, que a maioria da população que não tem acesso à educação, ou ao mesmo letramento, ou mesmo alfabetização no nosso país, são pessoas negras, por causa desse grande período histórico em que as pessoas ficaram marginalizadas e sem acesso ao mínimo de política pública. É por isso que, quando tem um jovem indígena, um jovem negro,
que acessa, por exemplo, a formação em medicina. Já imaginou? Um dia desse foi a primeira vez que eu consultei com a médica negra. Eu fiquei super emocionada. Eu não sabia nem como agir, porque são anos e anos de falta de condição do nosso povo, em que parece que as pessoas negras elas não têm que estar nos bancos da universidade, não têm que ter acesso a profissões ditas mais importantes, né? Então, tipo, a minha geração, a gente teve acesso à licenciatura. A geração de vocês vai ter acesso a muitas outras coisas mais. Então, esse processo de resistência nosso, ele precisa continuar. Então, voltando aqui, que eu viajei, o crescimento de investimentos do capital financeiro internacional no nosso país vai aumentar muito nesse período, que chama de industrialização dependente. Imagine, a gente vai ter construção de rodovias sem as pessoas nem terem acesso a carro. Por quê? Porque a rodovia é para escoar a produção. Então, esse crescimento e essa industrialização muito rápida do nosso país é com vistas a mais lucro, com vistas ao capital. Então, nós vamos ter esse processo numa sociedade que ela transita de predominantemente agrária, né, até ali perto do processo da independência, e de uma hora para outra a gente vai ter uma sociedade industrializada, né? E aí, isso para dar conta do avanço do capital, mas sem considerar o mínimo de política social, né, com muita luta dos trabalhadores. Aí começa um processo de luta que a gente chama que é anarcossindicalismo, porque os trabalhadores que vêm da Europa, eles e elas já têm experiência da luta por condições de vida, a luta da classe trabalhadora na Europa. Então, começa uma luta também nas cidades, né, que já tem se desenvolvido bastante nesse período. Mas aqui eu queria demarcar isso, né, que a luta ela vem antes, ela vem desde a resistência indígena, negra e popular. A luta ela não acontece só quando a gente tem trabalhadores imigrantes vindo da Europa, que desenvolve essa luta que a gente diz mais contra o capital em nosso país. Não sei como está o meu tempo, mas eu prometo acelerar daqui para frente. Fiquei muito tempo na história, Larissa. Diz aí como é que está o tempo. Pode continuar, professora. Tá, eu juro que eu vou acelerar agora. Então, para avançar aqui, por tudo isso, do ponto de vista da história, nós dizemos que latifúndio, racismo e patriarcado, eles estruturam o capitalismo no Brasil e aprofundam as desigualdades sociais que a gente tem. É reflexo dessas desigualdades sociais, é a forma como o capitalismo se coloca por aqui, se coloca nos países periféricos, como sabemos. Essa lógica da produção capitalista, ela vai para a lógica da produção e distribuição de alimentos e produz a fome. Por isso que, tendo em vista a forma como o capitalismo transforma o alimento em mercadoria, a gente diz que eles são responsáveis pela expropriação da terra, pelo genocídio e pela violência das populações do campo. E a gente tem 3 recordes que é recorrente nas manchetes brasileiras para explicitar isso, que é fome, desmatamento e produção, fome, desmatamento e produção de grãos. Geralmente acontecem esses recordes e são ditos aí pelos meios de comunicação. Então, o nosso país, ele é marcado nos últimos tempos por um aumento assustador da fome, né? Nós temos aquele dado lá que temos dito com muita frequência, que são 33 milhões de pessoas passando fome em nosso país. Isso é 58,7% de pessoas que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, enquanto que a gente tem uma expectativa de safra de grãos de alcance de 259 milhões de toneladas em 2022. É o que aconteceu em 2022. E o crescimento da produção de commodities como soja e milho é acompanhado pelo aumento expressivo do desmatamento na Amazônica, né?
o primeiro trimestre de 2022, do ano passado, né, apresentou os maiores níveis nos últimos 6 anos. Então, você tem uma produção absurda de grãos para exportação, você desmata a nossa floresta amazônica, e nós temos também a questão da fome aumentando de forma absurda, né? Então, por tudo isso, como vocês dizem, realmente o agro não é pop. Como diz a Globo, o agro não é pop, né? O agro é fome. Esse agronegócio, que é o que a gente tem hoje, enquanto expressão da agricultura que a gente chamava de arcaica, atrasada, porque quando surge o MST, nos idos do final de 79 e se formaliza em 1984, tinha a tarefa de enfrentar um latifúndio arcaico improdutivo, né? O latifúndio, uma grande extensão de terra que não produz alimentos. E hoje em dia eles se renovaram de uma modernidade como se fosse um dos produtores exponencial de alimentos. Então, o MST teve que se organizar para encarar o que temos de latifúndio hoje na perspectiva do agronegócio. A gente ainda tem o latifúndio atrasado, tal como quando surgiu o MST, mas a gente também tem o latifúndio na perspectiva do agronegócio, que se junta com grandes bancos de financiamentos internacional, né, que a gente chama da financiarização da agricultura, e também se tem como aliado os grandes meios de comunicação, né, que faz toda essa propaganda, não precisa de você produzir. Tem uma propaganda que eu acho que era Giovanna Antonelli, que dizia que não precisava de produzir porque o quintal estava na geladeira, então era só você acessar o seu quintal. E nós temos a bancada ruralista, né, que é a bancada que a gente chama da bala, que diz que é para passar a boiada, que se organiza para, a partir da sua atuação parlamentar, garantir toda uma série de leis para continuar a exploração da terra, dos bens naturais e dos seres humanos. Então, nós temos o agronegócio se organizando a partir daí para atender os interesses do capital e não das necessidades humanas. Então, pensando nisso, tem mais um agravante, que é o fato do Brasil ser o campeão mundial no uso de agrotóxico. A gente é o campeão, e aí muitas vezes vai intensificando o aumento de doenças cancerígenas, né? E uma série de outras doenças, porque tudo isso está no alimento produzido com a série de adubos químicos, que esses adubos, toda essa questão do agrotóxico, eles iniciaram no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e depois pegaram tudo isso que é de químico e trouxeram para a agricultura no que eles chamaram de Revolução Verde. Então, a gente tem esse problema e esse forte incentivo de adubos químicos na agricultura. Além, minha gente, dos alimentos ultraprocessados, né? Que você coloca um monte de coisa ali na construção desses alimentos ultraprocessados, que é para garantir a durabilidade, porém ela vira qualquer coisa, menos alimento nutritivo, né? Então, assim, tem uma juventude que não sabe nem de onde vem aquele leite que está na caixinha, né? Fica perguntando de onde que vem esse leite e de onde que vem, né? Eles e elas, e muitas crianças de classe média da cidade, não têm acesso a saber de onde vem o produto, de onde vem a nossa comida, né? É uma pergunta básica. Por tudo isso, o agro é fome, né? E o retrato desse agro que é fome é a quantidade de pessoas que passam fome no nosso país, você vê pessoas disputando ossos de galinha, disputando o resto da alimentação, mexendo com lixo para buscar comida. Você vê uma grande quantidade de pessoas sendo presas por furto alimentício, né? A gente, às vezes, o Instagram ele faz mal para a gente, porque toda vez que você abre, você vê uma cena de violência, e a violência contra pessoas pobres é absurda. Parece que são corpos que é permitido que se tenha violência, e aí você vê muito mulheres e homens furtando nos supermercados para garantir o mínimo para casa, né? Porque não tem acesso. Então, tem uma grande quantidade de pessoas presas por furto alimentício, né?
725 mil pessoas em privação de liberdade no Brasil, e por uma série de questões. O aumento da concentração fundiária, no último período aumentou muito a concentração da terra, o avanço do agronegócio sobre as terras públicas e comunitárias, como as terras indígenas e as terras públicas também, e também uma grande quantidade de compra de terra por parte de empresas estrangeiras em nosso país. Né? Então, a gente tem essas consequências de tudo isso, e a gente sabe que tem 2 projetos em jogo. Né? Um projeto é o projeto do agronegócio, que tem conflitos territoriais aí, seríssimos. A gente tem 5 grandes empresas que dominam a questão dessa produção de alimento no mundo, que é a Syngenta, a BASF, a Monsanto, a Corteva e a FMC. Elas são responsáveis por mais de 70% de todo o mercado mundial. E a gente, do outro lado, a gente não tem terra para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, a agricultura camponesa, os povos quilombolas, que juntos são responsáveis por 70% da alimentação que é consumida internamente no nosso país. Então, a gente tem esses 2 projetos em jogo, e a gente precisa compreender que projetos que se encontram do ponto de vista da produção de alimentos no nosso país. E aí, essa coisa do enfrentamento à fome, né? A gente sabe que durante a história, principalmente a partir do período mais democrático, teve uma série de medidas paliativas que sempre coloca ali na assistência social para resolver o problema da fome no nosso país. A gente sabe que, amparado pela lei, tem a lei lá que cria, né, a segurança alimentar, que coloca que é proibido que as pessoas passem fome, né, a realização do direito e o acesso à alimentação. Então, a gente, mesmo assim, a gente tem aqueles dados que eu já disse, que eu não vou citar novamente em função do tempo, do ponto de vista da falta de acesso à alimentação. Então, há um visível conflito de interesses aí, no sentido de enfrentar realmente a fome. A gente tem medidas paliativas que tanto governos ditos democráticos, né, e governos também conservadores fizeram. Óbvio que os governos democráticos fizeram com mais força, é tanto que uma das primeiras medidas do atual governo foi voltar, né, o Conselho de Segurança Alimentar, já no início desse ano, e tem atividades realizadas pelas mais variadas ONGs, né, organizações não governamentais e movimentos sociais. No período da pandemia para cá, o MST contribuiu com mais ou menos 6 mil toneladas de alimentos e 1,6 milhões de marmitas para doar alimento para a classe trabalhadora, porque a compreensão que o MST tem que a função de ocupar a terra, de resistir na terra, é produzir alimento saudável para a classe trabalhadora. Então, mesmo sem crédito, mesmo sem possibilidade nenhuma de produção, as famílias assentadas e acampadas do MST têm tentado produzir alimentos para a classe trabalhadora. No domingo passado, teve uma feira da reforma agrária aqui em São Paulo, onde tinha produtores do MST de todo o país, que, ao final, doou 28 toneladas de alimentação para as periferias aqui de São Paulo. Então, tem medidas diversas de fazer o enfrentamento à fome. Tem as paliativas, organizadas pelo governo, em menor ou maior intensidade, e tem as medidas que as organizações do campo têm tentado no sentido de produzir alimentos saudáveis. Mas a gente acredita que um dos maiores desafios é a gente perceber que não tem como você acabar com o problema da fome sem organizar a distribuição da propriedade da terra em nosso país. Não dá para produzir alimento saudável com tanta concentração de terra. E uma outra questão é a gente se atentar, como já foi dito antes, que a fome no Brasil ela tem uma cor, ela tem uma classe e ela tem um gênero. Isso está diretamente ligado à inexistência da reforma agrária, porque a gente mantém a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Então, além da reforma agrária, é preciso uma série de reformas, como a tributária, que desconcentraria a renda em nosso país. E uma outra questão é que a esquerda institucional
ela até observa todas essas mazelas do capitalismo e de tudo isso que acontece, mas ela não entende a reforma agrária como uma das soluções para o problema da fome no nosso país. Então, é preciso rever as prioridades, é preciso rever todas essas situações, é preciso fazer formação, e é isso que vocês estão fazendo, que a gente divulgue o máximo de formação, que a gente propaganda e faça propagandas do que é bom, do que é justo, do que é o melhor do mundo, porque a gente acredita em coisas belas, em coisas boas. A gente não acredita que o sistema do capital pode resolver o problema da falta de dignidade humana. E nós que nos posicionamos desse lado, temos muito a contribuir com a construção das lutas e dessa sociedade mais justa e democrática que todos e todas ansiamos. Então, me perdoem por ter passado o tempo, mas eu perdi um pouquinho de tempo ali na parte da história, mas é isso. Estamos aí para o diálogo. Foi ótimo, professora, a sua contribuição. Esse é um tema que abrange várias coisas, né? Abre um leque de assuntos para debater, porque entra a questão ambiental, a questão desse uso de agrotóxicos, a perca da mão de obra com a mecanização, entre outros assuntos. A gente vai começar com o bloco de perguntas e vou iniciar aqui com a pergunta que tem aqui no chat, do Cineia Cabral Tivelli. Quando me vejo neste contexto, percebo a minha inutilidade social. Como fazer algo individualmente em projetos coletivos? Você vai fazer uma pergunta ou tem bloco? Essa daqui foi uma pergunta feita no chat. A senhora responde essa, depois os meninos vão fazer outras perguntas. Tá. Pode me chamar de você, tá? Tá bom. Fica mais dialogado, assim, a conversa. Entendendo que é uma roda de diálogo. Do Cineia. Assim, todos e todas a gente pode fazer algo sim, né? Desde as menores ações, as maiores ações. Então, a gente tem uma série de possibilidades de nos organizar para a gente contribuir. É óbvio que os sujeitos... Tem uma coisa que a gente aprendeu no último período, ali da pandemia para cá, é que a solidariedade, ele é um valor humano muito forte, né? E ele acontece entre os próprios da classe trabalhadora. Porque quando a burguesia doa algum alimento, ele está fazendo isso que é o assistencialismo, né? E quando a gente doa, porque Che Guevara nos ensinou que a gente não doa o que nos sobra, a gente doa o melhor que a gente tem. Então, por exemplo, nós do MST acreditamos que doar alimento é o melhor que a gente tem, que é o que a gente produz de alimento, né? Então, assim, existem várias possibilidades de a gente exercer o nosso processo de solidariedade, seja na comunidade, seja nos organizando nos bairros, seja nos organizando dentro da universidade, né? Vocês que estão no lugar da universidade, a partir das extensões universitárias, e seja também vendo, né? Por exemplo, em Recife tem uma coisa linda que acontece, que é o que a gente chama de roçado solidário. Muita gente da cidade, principalmente da universidade, vai num assentamento que tem ali próximo de Recife e contribui num roçado solidário. E aí, tipo, plantaram milho agora para o São João. No São João vai ter uma colheita de milho e vai distribuir esse milho para as populações das periferias da cidade que não têm dinheiro para comprar o milho. Então, vocês que estão aí, têm várias possibilidades de se organizarem de alguma forma para poder a gente somar. A gente sabe que uma coisa são as ações individuais, coletivas, e outra coisa é a pressão no governo para que organize políticas públicas para que a gente vá saneando esse problema da falta de alimento no nosso país. Como também, né, tem a agricultura urbana, né, que as pessoas também têm produzido nos bairros, em terrenos baldios. O importante é a gente fazer um grande mutirão de produção de alimentos para a gente somar com as pessoas que não têm acesso. O que não dá é a gente dormir de boa, sabendo que tem tantas pessoas que estão com dor na barriga porque não comeram nada naquele dia, né? É difícil para caramba essa situação. Ótimo. Priscila, pode fazer a sua pergunta.
Boa tarde a todos novamente. Sabemos, durante o período da pandemia, o agronegócio teve meio que seu ápice do desenvolvimento, do crescimento. E enquanto desde então vem tendo recordes o agronegócio, a fome volta à mesa dos brasileiros. Isso se ampliou no período da pandemia e pós-pandemia. Mas, professora, por que isso aconteceu e continua acontecendo? Porque o crescimento do agronegócio no Brasil não se traduz em comida nos pratos dos mais pobres. Se a senhora conseguir responder, ficarei grata. Então, tem a ver com um pouco com aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a perspectiva do agronegócio não é produzir alimento para a população, da classe trabalhadora, ou produzir de forma envenenada, né? E assim, o agronegócio produz mercadoria, né? Não produz alimento. Então, assim, a gente diz mercadoria por quê? Porque os povos têm direito ao que a gente chama de soberania alimentar, né? Que é a diversidade de alimentos, por exemplo. Não dá para você padronizar a tapioca. A perspectiva do agronegócio não é produzir alimento para a população, a classe trabalhadora, ou produzir de forma envenenada, né? E assim, o microfone aberto. O agronegócio produz mercadoria. Eu estou ouvindo minha voz de volta aqui. Tem algum problema? Eu acho que era que estava dando alguma microfonia. Voltou, professora. Sim, a gente voltou. Diz mercadoria porque alimentar. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Posso continuar? Tá. Então, isso, né, do ponto de vista do histórico, né, da perspectiva do agronegócio, que é produzir mercadoria, e principalmente para o comércio internacional, e não produzir alimento. E mesmo o alimento que se produz é o que a gente diz que é envenenado, né? Então, você tira a diversidade. Um exemplo que eu vivenciei nesse último final de semana, que eu nunca mais tinha vivenciado desde a pandemia, é isso, a diversidade de você poder perceber o quanto que é rico a alimentação do nosso país e de você não ter acesso a essa diversidade, porque, tipo, padroniza em um grupo de alimentos que é aquele que vai estar na mesa do povo trabalhador, porque é o que é mais acessível, né? Estava estudando um dia desse essa questão do salário. O salário, ele inicialmente, ele é para você poder comprar o que é referente a uma cesta básica. E o salário que a gente tem hoje em dia não daria nem para metade do que seria uma cesta básica. Então, você explora a classe trabalhadora, mas também você não dá as condições de sobrevivência desse povo. Então, não tem condição da gente ter, mesmo aumentado a produção do agronegócio, é uma contradição que não fecha, né? Que a produção de alimentos não é para a mesa do trabalhador. Não sei se respondi, mas dialoguei contigo sobre isso. Eu posso fazer outra pergunta? Bom, como podemos, nós, enquanto estudantes, trabalhadores, como podemos ajudar para que haja uma implantação de políticas públicas para que aconteça a valorização merecida da agricultura familiar? A gente tem dito, às vezes, nas palavras de ordem, que se o campo não planta, a cidade não janta, né? E nós temos entendido também que a reforma agrária popular ele não é assunto só de trabalhadores e trabalhadoras, ele é assunto de todas e todos que se alimentam do fruto da terra. Então, assim, o fato de vocês estarem debatendo hoje a questão da fome, a questão da reforma agrária,
querendo compreender o agronegócio, já é um passo importante nesse sentido. E aí era como eu estava terminando ali dizendo, né, o máximo do que a gente puder divulgar sobre esse assunto na sociedade, que não é todo mundo que tem acesso às informações que vocês têm, o máximo que a gente pudesse somar com essa pauta, no sentido de fazer as pessoas perceberem o quanto de veneno que tem na alimentação que é comprada, né, no sentido da gente e perceber que orgânico não é só não produzir com veneno. Orgânico é o alimento agroecológico que a gente fala, né? Não é só não produzir com veneno, é produzir em terra democratizada, né? Em terra que não é fruto de trabalho escravo. Vocês viram a situação daquela empresa, né, que produz vinho, que estava produzindo com trabalho escravo, né? E os trabalhadores da Bahia, é só para a gente ter uma ideia dessa dimensão do trabalho escravo hoje, né? Os negros e negras, o povo negro que estava ali naquele trabalho análogo à escravidão, que eram originários do Nordeste, lá da Bahia, eles apanhavam, eles sofriam violência física. E as pessoas brancas que estavam ali não sofriam violência física. Então, quando a gente diz que o racismo é estruturante nos processos, é que não é só porque é trabalhador, né? É porque é trabalhador e é negro. Então, assim, vários são os escândalos de uso de trabalho análogo à escravidão no último período pelo agronegócio. Então, não é só porque produz sem veneno, é porque produz com grande concentração de terra, é porque produz com trabalho análogo à escravidão, é porque trata o alimento como uma mercadoria. Então, quanto mais a gente puder difundir informações e somar nesse processo, é importante. Obrigada, professora. Larissa, você me permite? Pode fazer a pergunta, professor. Bom, inicialmente, parabenizar a professora Rosa. Que aula, hein? Que aula, né? Muito bom, parabéns. Inicialmente, eu queria dizer que você deixou a gente, todos nós aqui, com inveja dessa paisagem, né? A gente coloca chroma key aqui, uma coisa faz de conta, e você está com uma paisagem fantástica aí por trás, né? Vou colocar aqui para as pessoas observarem, ó. Gente, olha que lugar lindo aí que está aí. Eu não sei que local é este exatamente, mas a paisagem é muito bonita daqui. Então, eu queria dizer o seguinte, fazer um comentário quando você menciona a questão desse local de reprodução humana. Eu visitei aqui Areia. Areia é um município próximo aqui de Campina Grande e tem um museu lá. E, nossa, eu fiquei impressionado, porque uma das coisas que falava justamente de que era um local em que tinham homens escravos, que eram reprodutores, e tinham mulheres que eram submissas, e a função deles era só aquela, como se fossem animais mesmo, sabe? Uma associação. E eu fiquei triste em saber que, pelo que eu entendi, ainda existe isso, né? Talvez não com a mesma roupagem exatamente associada à escravidão, mas uma escravidão meio que subjugada, pessoas que ficam subjugadas pela dependência. Mas o que eu queria comentar contigo é o seguinte, bom, tá na mídia, né? Foi aprovado uma CPI do MST. Eu trabalhei na minha tese de doutorado com o movimento social urbano. Eu trabalhei com o movimento Luta por Moradia. E eu queria dizer para os estudantes, para as pessoas que estão participando online, que os movimentos sociais no Brasil, eles são muito marginalizados, né? Existe uma superficialização do papel que desempenham, por exemplo, no caso específico do MST. Olha, se não fosse o MST, boa parte das pessoas que sobreviveram durante o período da pandemia teriam morrido, porque o MST estava produzindo, naquele momento, e estava fornecendo alimentos gratuitamente para essas pessoas. Tem vários relatos. Quando não era totalmente gratuito, era cedendo um preço bem acessível. Isso não chega para a sociedade, sabe, Rosa? Parece que a sociedade ela atende o discurso da mídia corporativa de que MST são marginais, que invadem. Esse é o discurso que nos querem vender, que o agronegócio nos querem vender. E eu queria saber de você o seguinte: você vê essa CPI como uma oportunidade para que a sociedade conheça mais o MST,
Você entende que pode ser uma oportunidade, que isso pode se reverter, porque eles estão querendo, na verdade, fazer uma exposição do MST para tentar mostrar que o movimento é um movimento de bandoleiros. Na verdade, quando a gente vai observar, o que mais tem... Peço desculpa, eu deixei aqui o celular ligado. O que mais tem... o MC pode mostrar o trabalho dele, né? Então, eu queria saber se pode ser visto como uma oportunidade com relação à questão do MST, da CPI, tá bom? Então, mais parabéns pelo teu trabalho e dos colegas que estão aí contigo. Então, eu queria dizer que eu estou na INF, que a gente chama que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma escola que o MST tem aqui em Guararema desde 2005 e que tem a tarefa de fazer a formação política dos militantes e da classe trabalhadora em geral. Então, quando vocês estiverem em São Paulo, quiserem dar um pulo em Guararema, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui nesse período contribuindo na coordenação dos cursos enquanto cumpro os créditos do doutorado, né? Em relação à tua pergunta, né? Agora, na feira, teve um grande ato político em que artistas e políticos e personalidades vieram dar apoio para esse processo. O que acontece que a gente tem dialogado é que o agronegócio ele foi muito visado e muito queimado no último período por causa de todos esses escândalos, né, do trabalho escravo. Eles estão com problema aí, porque eles apoiaram na campanha o desgoverno, né, o ex-presidente, e não ganharam, né? Então, eles querem criminalizar, eles querem atingir o PT, pensando que o MST e o PT são a mesma coisa. Infelizmente, muitas pessoas da sociedade não entendem que o MST é um movimento social que luta pela reforma agrária, já vamos fazer 40 anos, e que o PT é o Partido dos Trabalhadores, e que nós somos autônomos em relação ao PT. Mas, na hora de defender um projeto para o povo, para a classe trabalhadora, não é um problema da gente ter unidade, e no período da campanha, o MST se envolveu fortemente na questão da campanha eleitoral. Então, eles acham que atingindo um vai atingir o outro e vice-versa. E aí eles querem procurar coisas do ponto de vista da corrupção, de dizer isso que você está falando, né? Porque o capital, ele vai... a principal característica do capital é a propriedade. E o MST faz uma coisa que as pessoas que usam o boné porque acham que é fashion, tem alguns que não concordam, né? Tem os jovens de classe média que vão para a balada com o boné do MST, mas não entendem que aquele mesmo boné que eles estão lá arrasando na balada é o boné das pessoas que atentam contra a propriedade da terra, que é algo sagrado para o capitalismo. Então, eles não entendem que o mesmo MST que doa alimentos, a classe média precisa entender que o MST que doa alimentos tem que ocupar a terra, senão como que vai produzir alimentos se não ocupar a terra? Então, essa mesma organização que luta por educação do campo, que briga pelo Pronera para que nossa juventude faça, né, a escolarização, é a mesma organização com diversas características. Então, tem dirigentes nossos dizendo que sim, que há possibilidade da gente tentar fazer desse limão a limonada, né? Desde que a gente consiga nos organizar para isso, porque a gente não está com medo não da CPI. Quem tem que ter medo é quem tem problemas, né, para não ser descobertos, mas o que a gente faz é lutar por educação, por terra, por alimento saudável, lutar para que as mulheres tenham igualdade, são do ponto de vista de lutar para que a gente tenha uma vida boa, né? Então, a gente acredita que há muitos sinais, a gente está na alegria aí da animação da feira, onde a gente passou pelo Parque da Água Branca, 320 mil pessoas, 560 toneladas de produto, 191 cooperativas, 38 toneladas de alimentos doados para as periferias daqui de São Paulo, 1.730 tipos de produto, 1.700 feirantes. Então, os dados, vocês podem ver no Instagram do MST, são enormes, da Feira Bonita que a gente conseguiu fazer, com a quantidade diversa de artistas e vários debates. Inclusive, o pessoal aí do estado de vocês estavam aqui e tinha uma culinária incrível. Então, todo mundo foi lá comer na cozinha. Então, assim, tem muita coisa bonita que a gente consegue fazer
e também ocupa terra, tá? Então, só tem a feira, só tem o boné do MST, só tem a educação do campo, porque a gente foi lá e ocupou a terra. Então, é esse MST que a gente tem para oferecer. Ótimo. E para encerrar, Guilherme vai fazer a última pergunta. Boa tarde novamente. Agradecer, foi um momento de muitas informações muito importantes. Perdão aí, que agora vai. E muito importante esse debate, pois atualmente a questão do agronegócio é muito romantizada, justamente pelos meios de comunicação. Aí minha pergunta é: sabemos que o agronegócio é um conjunto de atividades econômicas que estão conectadas à produção agrícola e seu comércio. Trata-se de um importante pilar na economia brasileira. Contudo, o agronegócio traz consigo vários problemas, que são o agronegócio, que são os agrotóxicos, o desmatamento. Então, diante disso, podemos produzir de maneira sustentável atualmente no Brasil, que possa suprir as demandas e a necessidade da população? Nós só podemos, como devemos, e é urgente, né? E é necessário. Então, por isso tem todo esse debate bonito que a nossa companheirada tem feito sobre a agroecologia, né? Que é uma técnica ancestral dos povos que habitaram primeiro o nosso país, em que você pode produzir alimentos sem precisar envenenar a terra, usando apenas a própria natureza, né? Para poder produzir o alimento. A gente precisa reflorestar, porque todos os dados colocam o grande desastre ambiental que está por vir. Então, assim, é possível. Nós temos demonstrado, quando a gente diz que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, isso não é à toa, né? Que nossos estados têm conseguido fazer uma produção de alimentos. A gente não tem os subsídios necessários para produzir em grande quantidade, mas, na medida do possível, a gente, não só o MST, como também os movimentos sociais do campo, movimento quilombola, e pequenos agricultores familiares, povos indígenas, têm tentado, sim, construir esse modelo alternativo de produção de alimento no campo a partir da agroecologia e a partir do cuidado dos bens da natureza, cuidado com a terra e demarcando, né, que não se produz alimentos saudáveis com relações doentes. Então, é preciso resolver o problema das relações humanas e acabar e por fim a violência contra as mulheres, contra crianças, contra os jovens, no campo e na cidade. Então, assim, possível produzir desde que a gente se desafie a estar junto nessa missão, né? Exatamente, professora. E eu já repasso novamente a palavra para você para fazer suas considerações finais. Microfone desligado. Então, a gente gostaria de agradecer imensamente a possibilidade desse diálogo. Eu sempre acho que é troca, que é aprendizado. É assim que a gente aprende, né? Como o professor Leandro tivesse aqui, tinha sido bem interessante, né? Porque ele tem uma experiência maior no debate do tema mais relacionado ao agronegócio. Já fizemos algumas mesas juntas, mas é isso, né? A gente vai se desafiando a aprender e aprofundar e a construir esse processo de conhecimento, porque, como o velho Marx nos ensinou, né, a gente tem que acessar a formação e ter acesso ao conhecimento, não só para a gente ficar com a gente mesmo, mas para a gente mudar a realidade. Então, espero que daqui e dali nós possamos ir mudando um pouquinho a nossa realidade. E eu aprendi com Che Guevara que quando o extraordinário se torna cotidiano, é a revolução. Então, seguimos firmes em resistência na luta por um país melhor. E mais uma vez eu queria agradecer
por você ter aceitado o nosso convite e por ter feito parte desse momento tão enriquecedor de conhecimento para todos nós, né? De um tema muito importante que precisa ser debatido, que poucas pessoas ainda sabem o que se passa, não entendem muito o que acontece. Então, eu queria agradecer, muito obrigada, foi muito enriquecedor para todos nós, e queria convidar a todos, desde já, para a próxima live, que vai ser amanhã, às 13 horas, que será sobre a atuação dos movimentos sociais no campo do Brasil. A palestrante será a professora Maria de Fátima, da UFPB. Então, agradeço a todos pela participação e muito obrigada, professora. E fiquem com vai passar a chamada para vocês conferirem a nossa programação. Boa tarde a todos e muito obrigada.